Saúde a todos, muito boa tarde. Meus amigos, como sempre faço, antes de iniciar estes materiais, agradecendo a você, aos novos inscritos, às novas inscrições, às novas visualizações. Meus amigos, e a maratona do Campeonato Brasileiro 2023 chegou ao seu final. Meus amigos, depois de 38 longas rodadas, o Campeonato Brasileiro chegou ao fim, agora nesta última quarta-feira, aos 6 de dezembro de 2023. O campeonato que inicia aí, logo que encerram os estaduais, o Campeonato Brasileiro dá suas caras. Brasileirão Série A, Brasileirão Série B, Brasileirão Série C, Brasileirão Série D. Mas vamos aqui, meus amigos, com a 38ª, a derradeira 38ª rodada do Brasileirão 2023. Meus amigos, abrindo os trabalhos, esse jogo iniciou às 19 horas. Aliás, foi o jogo que iniciou mais cedo, com Goiás no Ailê Pinheiro, na Serrinha. O Goiás, duelo, né, dos rebaixados. O Goiás recebendo o América Mineiro. Goiás 1, América Mineiro 0. Goiás fez uma partida, diria, protocolar e conseguiu buscar o resultado, seus últimos 3 pontos no Campeonato Brasileiro 2023. Mas de nada adiantou. O Goiás, juntamente com o América Mineiro, irão disputar o Brasileirão Série B em 2024. No Maracanã, meus amigos, aí a partir este foi o único jogo às 19 horas. A partir daí, todos os jogos disputados às 21h30. No Maracanã, duelo de tricolores. O Fluminense recebendo o Grêmio. Deu, meus amigos, Fluminense 2, talvez aí já num ritmo. Fernando Diniz já colocando toda a sua rapaziada num ritmo aí para disputar esse Mundial de Clubes que tá aí batendo a porta. Já já o Fluminense vai conhecer o seu adversário no Mundial de Clubes. Então o Fluminense perdeu no Maracanã por 3-2 para o Grêmio. Mais gols, né, do Luis Soares, o uruguaio Luis Soares. Ele aí que já anunciou, né, vai se despedir mesmo do Grêmio em 2024. O Grêmio já não contará mais com os ótimos serviços do uruguaio Luis Soares. Mas que privilégio foi o Campeonato Brasileiro ter esse cara espetacular. E mais uma vez, Luis Soares deixou a sua marca neste jogo em que o Grêmio venceu o Fluminense por 3-2 no Maracanã, e o Grêmio terminaria o Campeonato Brasileiro na segunda colocação com 68 pontos. Em São Januário, meus amigos, o Vasco recebeu o Red Bull Bragantino. E, meus amigos, teve de tudo no São Januário. O Vasco, além de ter que cuidar do seu jogo, por óbvio, lógico, ainda tinha que acompanhar os resultados de outras partidas que ocorriam simultaneamente o que estava ocorrendo em São Januário. Mas o Vasco conseguiu vencer o Red Bull Bragantino por 2-1 e confirmou a sua permanência no Brasileirão Série A em 2024. Uma festa gigantesca em São Januário, e o Vasco confirma a sua permanência. Os comandados do argentino Ramon Dias, com direito a Pedrinho chorar nos bastidores. Tamanha a emoção que é permanecer com o Vasco no Brasileirão Série A em 2024. A SAF, né, a 777 Partners, vai ter aí mais uma oportunidade para direcionar o Clube de Regatas Vasco da Gama. Portanto, o Vasco conseguiu confirmar sua permanência no Brasileirão Série A 2024. No Morumbi, meus amigos, São Paulo e Flamengo. Talvez a reedição da final da Copa do Brasil. Foram as duas equipes que chegaram à final da Copa do Brasil, São Paulo e Flamengo no Morumbi. São Paulo fez uma partida talvez o suficiente para vencer o Clube de Regatas Flamengo. Esperava-se que o Flamengo fosse impor mais dificuldades,
uma possível revanche da final da Copa do Brasil, mas que nada. O Flamengo teve muitas dificuldades de criação. É bem verdade que o técnico Tite colocou toda a cavalaria à disposição, com Arrascaeta, com Bruno Henrique entrando no decorrer da partida. O fato é que o Flamengo teve muitas dificuldades para criar, para incomodar, e o São Paulo jogando ali talvez em banho-maria, jogando num ritmo talvez de treino, sem se esforçar tanto, com diversos reservas em campo, alguns titulares. O São Paulo venceu com gol de Luciano o Flamengo. São Paulo 1 e fim de Campeonato Brasileiro. São Paulo 1, Flamengo 0. São Paulo encerrou o Campeonato Brasileiro na 11ª colocação, somando 53 pontos. Flamengo, que até brigou em diversas rodadas, ainda sonhando com a possibilidade do título, mas o Flamengo vai mesmo para a fase de grupos da Libertadores, terminou na 4ª colocação. Na Vila Belmiro, meus amigos, o Santos recebeu o Fortaleza e, meus amigos, aconteceu de tudo um pouco. O Santos, até em diversos momentos durante a partida, o Santos permaneceu na Série A, mas ao final do apito, o Santos fez apenas um gol e o Fortaleza teve direito até gol de lei do ex, o Marinho, anotando para o Fortaleza, e deu na Vila Belmiro Santos 1, Fortaleza 2. O Santos, meus amigos, em 111 anos de história, pela primeira vez, confirma o rebaixamento ao Brasileirão Série B. Pela primeira vez na sua riquíssima legado de histórias, time do Rei Pelé, o Santos disputará o Brasileirão Série B em 2024, uma história aí de 111 anos. O Santos teve muitas dificuldades, um campeonato brasileiro de muita instabilidade, com goleadas sofridas. Vai ser difícil o torcedor do Santos esquecer o 7-1, os sonoros 7-1 que o Santos levou diante do Internacional no Beira-Rio. Então o Santos com muita instabilidade no Campeonato Brasileiro. É bem verdade que em diversas rodadas conseguiu permanecer na Série A, mas na rodada final, no sprint final, o Santos vai ter mesmo, não conseguiu vencer o Fortaleza. Em plena Vila Belmiro, o Santos perdeu para o Fortaleza por 2-1 e disputará o Brasileirão Série B em 2024. Meus amigos, o jogo do título no Mineirão, Cruzeiro e Palmeiras. Palmeiras até começou na frente. Palmeiras começou na frente, daí então só cabia administrar sua ótima vantagem. Os outros adversários teriam que fazer placares para lá de elásticos, uma combinação de resultados que provavelmente não ocorreria e não ocorreu. O Palmeiras iniciou os trabalhos vencendo com gol de Hendrick e o Cruzeiro empatou na etapa final. Cruzeiro 1, Palmeiras 1. O Palmeiras, com este empate, chegou aos 70 pontos e confirmou ao final do apito a sua 12ª conquista em campeonatos brasileiros na sua história. Palmeiras, campeão brasileiro 2023. No Beira-Rio, meus amigos, o Internacional venceu a equipe do Botafogo. O Internacional venceu por 3-1. Botafogo, essa derrocada, né? Esse processo de derrocada que o Botafogo apresentou praticamente durante todo o segundo turno. Aliás, Botafogo que fez um primeiro turno assim, fora da curva, fora das expectativas. O time que obteve 15 vitórias, 2 empates, 2 derrotas, um aproveitamento com mais de 82%, e no segundo turno um aproveitamento que não passou dos 30% de aproveitamento. Botafogo fez um segundo turno irreconhecível, um processo de derrocada, com diversas mudanças no comando técnico. Um Bruno Lage que pediu demissão logo após a primeira derrota da equipe no seu estádio, no
famoso, no chamado tapetinho. Botafogo, a ocasião, perderia para o Flamengo, perdeu para o Flamengo, e daí então o time só voltaria a vencer 4 rodadas depois. Daí então o Botafogo, logo após aquele jogo, Botafogo 3, Palmeiras 4, lá na 34ª rodada, ou 33ª, o Botafogo de fato começou o processo de derrocada. Não conseguiu mais vencer, os empates não foram suficientes e viu a sua ótima vantagem, toda aquela construção, sua vantagem virar pó. E foi isso que aconteceu. O Botafogo perdeu o título e ainda perdeu a sua vaga direta para a Copa Conmebol Libertadores 2024. Botafogo vai ter que se contentar mesmo em disputar a pré-Libertadores já nos primeiros trabalhos em 2024. No Beira-Rio, Internacional 3, que, em ser de verdade, passou o Campeonato Brasileiro meio que ocupado na disputa das Copas. Internacional 3, Botafogo de Futebol e Regatas, um segundo turno irreconhecível, perdeu a chance do título depois de 28 anos e ainda perderia a vaga na fase de grupos da Libertadores direto. Botafogo 1. No Couto Pereira, o Coritiba, o rebaixado Coritiba, recebeu o Corinthians. No Couto Pereira, o Coritiba realmente não conseguiu segurar o time do Corinthians, e o Corinthians, uma partida protocolar, sem muito esforço, conseguiu vencer a sua última partida no Campeonato Brasileiro 2023. O Corinthians, que teve muitas dificuldades, mas na reta final conseguiu confirmar sua permanência no Brasileirão Série A 2024. Couto Pereira, o rebaixado Coritiba 0, Corinthians 2. Na Itaipava Arena Fonte Nova, esse jogo despertava muitas atenções. O Bahia do técnico Rogério Ceni derrapando aí nas últimas rodadas, possibilidades reais, cristalinas, do rebaixamento à Série B em 2024, mas o Bahia fez uma partida primorosa, espetacular, diante do Clube Atlético Mineiro, que ainda alimentava possibilidades de ser campeão brasileiro em solo baiano. Mas o Bahia não tomou conhecimento e conseguiu construir um impiedoso placar de 4-1 para cima dos comandados de Luiz Felipe Scolari. O Bahia, o BBMP, bora Bahia, minha porra, conseguiu a permanência ao Brasileirão Série A 2024. Bahia 4, Atlético Mineiro terminando na terceira colocação 1. Bahia 4, Atlético Mineiro 1. E fechando os trabalhos, meus amigos, na Arena Pantanal, esse Cuiabá, o Douradão, que vem conseguindo a permanência no Brasileirão Série A. O Cuiabá não tomou conhecimento e construiu 3-0 para cima do Furacão, para cima do Clube Atlético Paranaense, que vai ter que se contentar mesmo, pelo desempenho apresentado, vai ter que se contentar mesmo com uma vaga na Copa Sul-Americana em 2024. É isso, meus amigos. Então, como é que ficou a classificação final deste Campeonato Brasileiro 2023? Palmeiras, campeão brasileiro com 70 pontos, chegando à sua 12ª conquista, em 38 jogos, 20 vitórias, 10 empates e foram 8 derrotas. Tudo isso com um aproveitamento de mais de 61%, mais de 60%. Na segunda posição ficou o Grêmio Futebol Porto Alegrense, em terceiro o Clube Atlético Mineiro, em quarto o Flamengo. Então esses quatro, Palmeiras, Grêmio, Atlético Mineiro e Flamengo, irão direto à fase de grupos da Copa Conmebol Libertadores. Em quinto colocado, o Botafogo de Futebol e Regatas, que teve a chance, de ser campeão brasileiro depois de toda aquela construção primorosa, espetacular no primeiro turno. O Botafogo vai ter que se contentar mesmo com a disputa na pré-Libertadores, se quiser ir para a fase de grupos da Copa Conmebol Libertadores, juntamente com o sexto colocado, RB Bragantino. O
técnico Pedro Caixinha ficou em sexto. Na sétima posição, o Fluminense, meus amigos, o campeão da Copa Conmebol Libertadores 2023, título inédito. Um Fluminense que, de ser de verdade, talvez o ano teve suas atenções voltadas, como avançou e foi avançando, foi até a decisão da Copa Conmebol Libertadores, e o Campeonato Brasileiro teria ficado em segundo plano. Mesmo assim, terminou na sétima colocação. Na oitava colocação, o Clube Atlético Paranaense vai ter que se contentar mesmo com a disputa da Copa Sul-Americana. Em nono lugar, meus amigos, o Internacional, que também foi avançando nas Copas, mas também terá que se contentar com a disputa da Copa Sul-Americana em 2024. Em décimo, o Fortaleza. Fortaleza que chegou até a decisão da Copa Sul-Americana, perdeu nos pênaltis, para a LDU. Fortaleza, e aí ensaiou uma reação aí nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro, mas não foi suficiente. Fortaleza vai ter que se contentar mesmo com a disputa da Copa Sul-Americana em 2024. Em 11º, o São Paulo Futebol Clube, de volta à Copa Conmebol Libertadores em 2024, venceu pela primeira vez em sua história a Copa do Brasil, e o que explica de fato o desempenho no Campeonato Brasileiro, essa 11ª colocação, pois o time do Morumbi acabou indo muito bem na disputa nas Copas, tanto na Copa Sul-Americana, onde foi até as quartas de final, sendo eliminado para o futuro campeão, a LDU, e foi até a decisão da Copa do Brasil, onde pela primeira vez em sua história confirmaria a sua conquista inédita. São Paulo, que jamais havia vencido a Copa do Brasil, venceu em 2023. São Paulo em 11º lugar com 53 pontos. Em 12º, Douradão Cuiabá. Em 13º, a equipe do Corinthians. Corinthians, que também teve um Campeonato Brasileiro com muitas instabilidades, foram diversas turbulências, uma goleada em plena Neoquímica Arena para o Bahia, já ali praticamente no sprint final, mas o Corinthians conseguiu ter essa gordura e conseguiu garantir a sua permanência do Brasileirão Série A 2024. Em 14º, o Cruzeiro consegue a permanência no Brasileirão Série A, veio do Brasileirão Série B, e o Cruzeiro consegue a permanência no Brasileirão Série A. Em 15º, o Clube de Regatas Vasco da Gama conseguiu se salvar na última rodada. Um Vasco que teve um primeiro turno dificílimo, pouquíssimos pontos. Um Vasco que, campanha de rebaixado, talvez uma das piores campanhas do primeiro turno, mas no segundo turno o time se reergueu e talvez tenha feito uma das melhores campanhas do retorno. Isso justifica. O Vasco consegue a permanência e termina o Campeonato Brasileiro na 15ª colocação. Em 16º, o Bahia, meus amigos. O Bahia, depois de muitas dificuldades, troca de comandos, teve um Renato Paiva no início ainda dos trabalhos do Campeonato Brasileiro, ainda teve o seu comando por boa parte. Rogério Ceni já pegou o time em boa parte do segundo turno, com muitas dificuldades, mas o Bahia conseguiu o suficiente. Logo, com a vitória na última rodada por 4-1 para cima do Atlético Mineiro, o Bahia consegue a permanência e vai disputar o Brasileirão Série A em 2024. Aí o grupo dos rebaixados, meus amigos, o Santos que teve, já ensaiando aí esse processo de derrocada, um campeonato paulista dificílimo. O Santos teve muitas dificuldades, quase rebaixado no Campeonato Paulista. Um Santos que teve muitas dificuldades na Copa do Brasil, também teve sua eliminação na Copa do Brasil, na Copa Sul-Americana, e só restou o Campeonato Brasileiro. Então fez um bom Campeonato Brasileiro, que justifica de fato o Santos figurar na 17ª colocação, e pela primeira vez em sua história, o Santos, que era um dos únicos a nunca terem sido rebaixados, disputará o Brasileirão Série B com muitas dificuldades financeiras e institucionais. O Santos Futebol Clube vai ter que se reerguer para voltar à Série A em 2025.
Em 18º, o Goiás. Em 19º, o Coritiba. E fechando em 20º lugar, a equipe do Coelho, o América Mineiro, com 24 pontos em 38 jogos. Tanto o Coelho, que até fazia partidas ajustadas, dava trabalho nas partidas, mas a campanha do América Mineiro, de fato, foi a pior campanha no Brasileirão Série A 2023. Olha isso, meus amigos. Eu fico por aqui. Se você gostou, deixa o seu like, um panorama, um raio-x ao que foi mais ou menos talvez o Brasileirão mais louco de todos os tempos. Esse processo, essa derrocada impressionante do Botafogo, que viu sua construção, sua vantagem homérica. Teve 13, 14, 15 pontos em determinados momentos. 13, 14, 15 pontos à frente do segundo colocado. E conseguiu no segundo turno ver essa vantagem ser convertida em pó. Nem com a vaga direta na Copa Conmebol Libertadores conseguiu garantir. Eu fico por aqui, até uma próxima oportunidade. Se você gostou, deixe o seu like, inscrevam-se no canal. Até uma próxima oportunidade. Até mais.